Bom dia, os irmãos. Vamos iniciar nossa escola bíblica dominical. Vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua santa presença, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja recebendo o nosso louvor, recebendo a nossa adoração, Senhor, falando aos nossos corações, trazendo, ó Deus, verdades que até então desconhecíamos, Senhor, e que nós possamos colocar essas verdades como prática nas nossas vidas, Senhor. Esteja abençoando a cada lar que está participando, a cada irmão, cada irmã, a cada internauta, Senhor. Nós te pedimos, Senhor, receba o nosso louvor, a nossa adoração. Nós te pedimos agradecidos com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Quem me salvou, aleluia, aleluia, quero viver, aleluia, para o Senhor, aleluia, Ele é o meu Rei, a todos é Salvador. Vamos ler 1 Pedro 2, 9 e 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Diz assim a palavra do Senhor. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém? Minha alma hoje está inquieta, me sinto em falta contigo, ó Deus. Sou um vaso frágil que está vazio quando muitas bênçãos
tens pra mim. Bondoso Deus, vem abrir meus olhos pra ver tesouros que só há em ti, que riqueza eu veja só na tua graça, e esqueça a prata e o ouro daqui. Que o meu desejo satisfeito seja, e eu mais dependa da comunhão que dá medida do agir submisso de quem te serve de coração. Bondoso Deus, vem abrir meus olhos pra ver tesouros que só há em ti, que riqueza eu veja só na tua graça, e esqueça a prata e o ouro daqui. Esqueça a prata, esqueça o ouro e viva pra ti. Vamos interceder nesse momento. Nós temos muitos pedidos de oração, nós vamos orar por cada um deles, colocando na presença do Senhor. Se você tem o seu pedido, pode colocar aí também, nós vamos orar juntos, vamos orar, esteja orando também aí da sua casa, do seu trabalho, de onde você está participando deste culto. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua santa presença, Senhor. Te louvamos, ó Deus, porque tu és um Deus que tem escutado o teu povo, Senhor, tem atendido aos nossos clamores, às nossas súplicas, Senhor. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoar cada participante deste culto. Abençoe a cada lar, a cada pedido que está sendo apresentado neste momento, Senhor. Senhor Deus, te pedimos, Senhor, venha fazer um milagre na vida do teu povo, Senhor, na vida dos nossos irmãos, dos nossos amigos, Senhor. Muitas pessoas que estão enfermas, Senhor, entre elas a Carol, Senhor, Ana Carolina, da Juliana, a irmã do irmão José Ailton, Senhor. Nós pedimos também pelo Feliciano, irmão Feliciano, pelo Léo da Antônia, Senhor, ser com cada um deles. Coloque, ó Deus, a tua mão curadora nestas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue a abençoar, confortar, através do teu Santo Espírito, as famílias que estão enlutadas, Senhor. Esteja com cada uma delas, visitando, Senhor, a todo instante. Meu Deus, que possam sentir o conforto vindo de Ti. Esteja com a Tua igreja, Senhor, abençoando, guardando a vida daqueles que têm colocado a Tua vontade, Senhor, como prioridade na vida de cada um deles. Meu Deus, que sejam abençoados por isso, Senhor, que despertem também para que outras pessoas possam também, Senhor, ser obedientes a Ti, Senhor.
Nós pedimos, ó Deus, Senhor, continue a abençoar o teu povo, continue, Senhor, a abençoar aqueles que têm invocado o teu nome, Senhor. Que hoje, ó Deus, seja dia de salvação, que hoje seja dia de transformação, Senhor. Nós pedimos, agradecidos, com o perdão dos nossos pecados. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. A minha paz te dou, mas não como o mundo a dá, pois desta paz real provém da fé, amigo, é tão somente crer que posso em ti viver, e a paz será contigo, vida terás enfim. Quem dessa paz precisa não deve duvidar, pois aceitando a Cristo já sua paz alcançará. A paz que Cristo traz é paz que te satisfaz, pois enche o coração de gozo e alegria. Quem dessa paz provar jamais esquecerá. Busca essa paz, amigo, busca essa paz, irmão. Podes ter paz, amigo, paz em teu coração. Vamos ler a palavra de Deus, Atos, capítulo 9, de 1 a 9, dando continuidade ao nosso estudo. Atos 9, de 1 a 9, diz assim a palavra de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar todos os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu te faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra, e abrindo os olhos não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu, nem bebeu. Amém? A conversão de Saulo de Tarso, um dos principais perseguidores dos cristãos, foi possivelmente o maior acontecimento da igreja após a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O próximo outro grande acontecimento que viria
em seguir, logo lá em Atos capítulo 10, seria a conversão de gentios, dos quais Saulo, que posteriormente seria chamado de Paulo, se tornaria apóstolo de Deus, apóstolo do Senhor, estava dando continuidade ao plano de Deus de levar o evangelho a todo mundo. Sobre Paulo, Spurgeon escreveu assim: Paulo era um homem importante, não tenho dúvidas que no caminho de Damasco estava montado sobre um cavalo muito alto. Mas foram precisos apenas alguns segundos para mudar esse homem. Deus não demorou a colocá-lo em seu devido lugar. Esse é o pensamento que Spurgeon tinha sobre Paulo. E nessa manhã nós vamos ver como foi esse encontro, que mudou a vida de Saulo, mudou a vida também dos cristãos da época, que mudou a vida dos gentios. Em Atos 9, 1 e 2, quando nós olhamos Saulo na estrada, nós vemos um homem muito zeloso, que realmente pensava estar servindo a Deus. Quando ele perseguia a igreja, esse era o pensamento. Ele estava entendendo ali que ele estava obedecendo a Deus. Provavelmente se alguém parasse para perguntar por que ele perseguia tanto a igreja, provavelmente ele diria que Jesus estava morto. Esse seria o primeiro ponto. Ele não acreditava que Jesus, o Nazareno crucificado, seria o Messias prometido. Ele acreditava que Deus não poderia transformar um falso profeta que foi pendurado no madeiro, que é maldito, em Messias. Ele provavelmente diria que os seguidores de Jesus estavam pregando Jesus vivo e operando milagres por meio dele, mas que esse poder vinha de Satanás e não de Deus. Esse era o pensamento de Paulo. Isso é o que movia Paulo em relação à perseguição aos cristãos. Até então ele era Saulo. E esse Saulo era um homem muito erudito, estudado. Nós vimos que ele foi ensinado e lá em Atos 26, 24 diz assim: e dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas apesar de ser estudado, Saulo estava espiritualmente cego. Tanto que em 2 Coríntios 3, de 12 a 18, quando ele já havia convertido, ele descreve a situação de quem vive na cegueira, de quem vivia na lei. E ele descreve com perfeição a maneira que ele também vivia antes do seu encontro com Cristo. Diz assim em 2 Coríntios 3, 12 a 18. Tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que põe um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é o Espírito. E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então Paulo, quando aqui ainda era chamado de Saulo, também era cego, não compreendia o que o Antigo Testamento queria dizer e que queria ensinar a respeito do Messias. Como no caso de muitos de seus companheiros, a cruz foi um tropeço para ele, pois ele achava que dependia da sua própria justificação e não de uma justificação vinda de Deus. Algo que depois ele também escreve, já consciente de que sua própria justiça não era eficaz. Ele escreve lá em Filipenses 3, de 1 a 10, resta, meus irmãos, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne, ainda que também podia confiar na carne, se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu,
circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu dos hebreus, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda, por Cristo. E na verdade venho também por perda todas as coisas. Tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas, e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Ainda hoje existem muitos religiosos que se consideram virtuosos, mas percebem e acham que não precisam de um Salvador. Se ofendem quando a gente fala que são pecadores, que precisam de Cristo. Saulo estava tão cego que sua atitude era semelhante à de um animal raivoso, um animal que não podia ver alguém que ele já atacava. Como muitos outros rabinos, ele acreditava que era preciso obedecer fielmente à lei antes da vinda do Messias. Mas aqueles cristãos que ele perseguia, eles pregavam contra a lei, pregavam contra o templo, contra a tradição dos patriarcas, e por isso Saulo devastou as igrejas na Judéia. Gálatas 1:23 diz assim: mas somente tinha ouvido dizer, aquele que já perseguiu, anuncia agora a fé, que antes destruía. E em seguida, Saulo tem a permissão para perseguir os discípulos de Jesus até Damasco. Não foi uma iniciativa insignificante, ou seja, era uma ação muito bem estruturada, muito bem planejada, tinha objetivos claros a serem alcançados e tinha uma base de sustentação muito forte, porque ele contava realmente com o Supremo Concílio dos Judeus. Damasco possui uma grande população de judeus e havia uma estimativa que ali tinha cerca de 30 a 40 sinagogas. O fato de haver muitos cristãos lá comprova que a mensagem estava sendo eficaz, comprova o que nós falamos no domingo sobre a qualidade do trabalho feito pelos apóstolos em obediência a Deus, e o resultado era esse. Obediência a Deus levava pessoas a crerem a Cristo, levavam as pessoas a se converterem, a terem comunhão umas com as outras, ter comunhão com Deus. É possível que aqui alguns dos cristãos de Damasco fossem fugitivos da perseguição que teve em Jerusalém, é claro que há. Isso explica porque Saulo desejava tanto autoridade para poder ir lá e levar também muitos deles de volta. Naquela época os cristãos ainda eram muito associados às sinagogas judaicas e seu rompimento com o judaísmo só se deu depois de alguns anos. Então até aqui esse era o retrato da situação, mas de repente há uma mudança. Saulo estava no chão. Não foi derrubado por insolação, por uma crise de epilepsia, mas foi derrubado pelo encontro pessoal com Jesus Cristo. Por volta do meio-dia, viu uma luz resplandecente no céu e ouviu uma voz dizer seu nome. Os homens que estavam com ele também caíram por terra. Lá em Atos 26:14 fala sobre isso. Ouviram um som, mas não compreenderam as palavras proferidas do céu. Levantaram-lhe confusos, Atos 9:7, e ouviam Saulo se dirigir a alguém, mas não conseguiam entender o que estava acontecendo. Irmãos, naquele dia, Saulo de Tarso fez algumas descobertas devido a esse grande encontro. Em primeiro lugar, para sua surpresa, descobriu que de fato Jesus de Nazaré estava vivo. Era acerca desse fato que os cristãos testemunhavam continuamente, pregavam fervorosos que Jesus estava vivo, e Saulo fez a descoberta nesse momento, porque ele se recusava até então a aceitar esse testemunho. Se realmente Jesus estava vivo,
Saulo precisava mudar sua opinião a respeito dele e também da mensagem de Jesus. Precisava se arrepender, algo que era extremamente difícil para um fariseu, uma vez que aos seus próprios olhos eles eram perfeitos, eles eram corretos, virtuosos, mas ele fez isso, ele mudou de opinião ao ter esse encontro com Jesus. Saulo também descobriu que era um pecador perdido e que corria o risco de ser julgado por Deus. Saulo acreditava estar servindo a Deus, mas na realidade ele estava perseguindo o Filho de Deus, perseguindo o Messias, tão esperado Messias, e ele perseguindo. Comparados à santidade de Cristo, às boas obras de Saulo e seu farisaísmo, a legalista, as ações de Paulo pareciam como trapos de imundícia. Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícias. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como o vento nos arrebatam. Todos os valores de Saulo mudaram. Ao crer em Jesus Cristo, ele se tornou uma nova pessoa. E, irmãos, ele se tornou uma nova pessoa, não apenas por causa do amor de Deus, mas também porque Deus tinha um objetivo, além de salvar a sua vida, tinha um objetivo muito especial, uma incumbência muito especial para ele. O hebreu zeloso se tornaria o apóstolo aos gentios. O perseguidor se tornaria um pregador. O fariseu legalista se tornaria o proclamador da graça de Deus. Até aquele momento, Saulo tinha agido intempestivamente, como um animal, como a gente já falou, mas se tornaria um vaso de honra, um instrumento usado pelo Senhor para pregar o Evangelho até os confins da terra. Que transformação maravilhosa Saulo teve. Quase 30 anos depois, agora com Paulo, ele escreve que Cristo o havia conquistado na estrada para Damasco. Em Filipenses 3:12 ele diz assim: não que já tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo o que fui também preso por Cristo Jesus. Preso pelo Senhor. Teve de perder a sua religião antes de receber a justificação. Ele teve a sua experiência como algo peculiar, algo singular. Hoje, muitos pecadores, eles não ouvem a voz de Deus, não veem sinais miraculosos, não veem uma resplendente luzes ofuscantes, mas Deus continua a salvar as pessoas, continua a falar às pessoas. Paulo é um exemplo também de como Israel será salvo quando Jesus voltar e se revelar ao seu povo. 1 Timóteo 1:12-16 diz assim: e dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Jesus Cristo mostras toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então a sua salvação, sem dúvida, é um grande estímulo, mas um grande estímulo para qualquer pecador. Ele mesmo se declara o maior dos pecadores e pôde ser salvo. Então é certo que todas as pessoas podem e precisam ser salvas. Importante observar que os homens que estavam com ele viram a luz, mas não viram o Senhor, ouviram o som, mas não entendiam o que significava. Então nós ficamos imaginando o que aconteceu depois. Provavelmente Saulo levou o Evangelho, testemunhou de Cristo a essas pessoas. Talvez muitos deles, se não todos, tenham se convertido, pois a palavra dele tinha muita credibilidade, porque ele seguia fielmente aquilo que ele acreditava, aquilo que ele conhecia. E conhecendo Cristo, ele também
haveria de testemunhar aquilo que ele tinha visto e ouvido. Os homens levaram Saulo para a cidade, lá em Atos 9, 8 e 9, porque agora ele já estava manso, já não estava todo aquele furor, ele estava mais tranquilo. O líder teve que ser conduzido, pois ficou cego. Aquela visão resplandecente deixou ele sem enxergar. Seus olhos espirituais, ao contrário de seus olhos físicos, estavam abertos agora a respeito do pecado. Deus humilhou aquele servo, irmãos, para que ele fosse direcionado, para que ele fosse preparado, conduzido para ser ministrado por Ananias. Saulo orou, jejuou por 3 dias, durante os quais ele começou a avaliar as suas crenças, começou a avaliar as suas convicções e entendeu que ele foi salvo pela graça e não pela lei, que ele foi salvo por meio da fé em Cristo Jesus. Deus começou a instruir Saulo para mostrar para ele a relação do evangelho, a relação entre o evangelho da graça e a religião mosaica tradicional que ele havia praticado ao longo da sua vida, para mostrar a diferença, como tinha uma barreira enorme ali. E a vida de Saulo é uma boa reflexão, tanto para mim quanto para você, para todos nós, enfim. Um homem extremamente religioso, mas que andava nos caminhos errados. Apesar de achar que esses caminhos eram direitos, ele estava totalmente enganado. Assim como nós também podemos estar enganados nos nossos pensamentos, pensando que por sermos religiosos já temos a salvação garantida, já temos o nosso lugar no céu preparado. Jesus Cristo veio ao mundo para salvar os que estavam perdidos, para salvar os pecadores, não para salvar os religiosos e nem para os torná-los religiosos. Ele fez isso por misericórdia, por amor, para mostrar a sua longanimidade. Então, se você ainda não se entregou a Jesus, esse é o momento que você precisa. Se você acha que consegue salvação pelos seus próprios esforços, Saulo era uma pessoa ainda mais superior a todos nós. Ele conhecia muito bem as Escrituras, ele conhecia muito sobre as coisas. Ele era um homem estudado, era um homem zeloso, mas estava perdido, precisou cair diante de Deus para reconhecer o quanto ele era indigno, o quanto ele era pecador, o quanto ele estava errado em seus pensamentos e em suas ações. Jesus salvou a Saulo, mudou a vida dele, pode mudar a sua também, se você se arrepender dos seus pecados, se você confessar os seus pecados ao Senhor Jesus, se você ter o coração quebrantado e contrito perante Ele. Ele morreu na cruz para nos salvar e é necessário que a gente aceite esse sacrifício para termos perdão dos nossos pecados. Ele trouxe a salvação para a vida de Saulo e ele deseja muito trazer a salvação também para a sua vida. Esteja orando, esteja colocando na presença de Deus a sua vida. Peça que o Espírito Santo te ilumine. Ele não vai mandar uma luz resplandecente como mandou para Saulo, mas ele vai mandar uma luz para iluminar os teus pensamentos, para que você entenda a necessidade que você tem de aceitar Jesus como seu Salvador, a necessidade que você tem de se arrepender dos seus pecados. Há uma separação imensa entre o homem pecador e Deus. Somente Jesus, com o sacrifício na cruz, foi capaz de acabar com essa barreira, porque o sangue dele, vertido na cruz, remiu os nossos pecados. Por isso, todo aquele que crê e clamar o nome do Senhor será salvo. E nós cremos. Se você crê, clame ao Senhor, que Ele vai também salvar a sua vida. Que nós, como igreja, também estejamos alertas, cuidando, obviamente, do propósito da igreja, mas entendendo que a palavra de Deus está acima de todas as coisas. Que nós devemos servir ao nosso Deus, mas sem religiosidade, e sim por obediência. Por obediência. Devemos ser religiosos, mas isso não pode ultrapassar jamais a nossa obediência, a nossa fé em Cristo. O principal é a salvação, a religião vem depois. Cuidar dos órfãos, das viúvas, cuidar das pessoas que estão enfermas, muitas pessoas necessitam. E esse é o nosso objetivo, levar o Evangelho
as pessoas que necessitam. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, que nós possamos guardar essas palavras no coração, entender como foi a descoberta de Saulo para depois se tornar Paulo. Então ele descobriu que Jesus está vivo, ele descobriu que ele não vive longe no céu, que ele está próximo de nós, que ele está nos orientando. Ele descobriu isso, que hoje também possa ser a sua descoberta, que a gente possa, como crente, entender essa verdade. Nós convidamos a todos a participarem dos nossos cultos. Domingo de manhã nós temos a Escola Bíblica Dominical através do Facebook e do YouTube, às 10 horas da manhã. No domingo à noite, às 19 horas, nós temos culto presencial e também a transmissão através do Facebook. Nos dias de semana nós temos devocionais, 6 horas da manhã e às 20 horas, esses são os horários tradicionais, com a irmã Letícia, com a irmã Áurea. E também na quarta-feira nós temos o nosso culto de oração, culto presencial e também transmitido pelo Facebook às 19 horas e 30 minutos. Então esteja participando, você que pode ir à igreja, vá, participe na quarta-feira conosco, orando, buscando a presença do Senhor, buscando a vontade dEle para a sua vida, para a nossa vida, e assim que a gente possa adorar, glorificar o nome de Deus. Os itens da cesta básica já estão sendo recolhidos. Se você ainda não doou, pode doar. Você recebe só daqui 2 semanas, doe daqui 2 semanas, mas não deixe de doar se você tem condições. Esteja doando os itens da cesta básica, porque muitas pessoas necessitam. Que Deus esteja abençoando a sua vida, abençoando o seu lar, abençoando a todos aqueles que estão contigo, que nós possamos um dia vermos todos os nossos familiares, os nossos amigos convertidos, e que nós possamos ter o nosso culto presencial sem lista, podendo adorar a Deus plenamente. Mas enquanto isso, você pode adorar a Deus, adore Ele neste domingo, louve a Deus, agradeça pela vida, agradeça por tudo que Ele tem dado a cada um de vocês, a cada um de nós. Nós temos um domingo muito abençoado na presença do Senhor. Fiquem com Deus.